Olá pessoal, Gachô, tudo bem? Aqui é a Leandra Mutão, esse é o canal do Reiki Online Brasil, um canal de entretenimento, de autoconhecimento e sobretudo de Reiki aqui na internet. Como eu costumo dizer, se você caiu aqui nesse vídeo é porque você pesquisa ou gosta desse tipo de assunto, então você é da nossa turma, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre algo que talvez possa, de princípio, deixar vocês um pouco assim, será? Mas nossa, não parece. Vocês podem não acreditar. Mas hoje o assunto que eu escolhi para falar para vocês é: eu não acredito em Deus. E acho que você também não deveria acreditar, não. Eu acho que você pode fazer um pouco melhor que isso. Então, ficou incomodado com essa minha afirmação? Vem com a gente que eu vou falar sobre isso agora. Muito bem, então eu descobri recentemente que eu não acredito em Deus. Eu sempre havia dito que eu acreditava, mas recentemente, coisa assim, bem há pouco, menos de um ano, eu descobri que eu não acredito em Deus, não mais. E aí, eu queria te falar que eu achei que isso foi muito bom para mim, deixar de acreditar em Deus, e eu queria te apoiar para que você fizesse a mesma coisa. Mas primeiro vamos contar como é que eu cheguei nesse ponto, né? O caso é que depois que eu tive um aneurisma cerebral, eu tive várias complicações, fui salva por um milagre, todo mundo já sabe, que me conhece minha história sabe mais ou menos disso. Então, minha história é realmente muito interessante, né? Muito estranha, como é que alguém chega na beira da morte e volta, né? E então, depois que eu voltei para casa, eu voltei esquisita, eu voltei esquisitona, assim, tipo, muitas coisas que eu gostava antes, eu já não gostava mais. As pessoas me chamavam para fazer coisas que eu não queria mais fazer, eu não queria ir a lugares, eu não queria estar com determinadas pessoas. Eu simplesmente não falava, não, obrigada, não quero. E eu era contava muita piada, eu sabia muita piada. Eu era muito engraçada, sabe aquela pessoa que já chega fazendo graça? Eu era muito engraçada, muito extrovertida, falava muito alto e falava demais. E aí eu fui falando baixo, e não achava muita graça em muitas coisas que o pessoal estava falando mais. Então, o meu pai deu de achar que eu estava entrando em depressão. Meu pai, minha mãe, minha família, as pessoas deram de achar que eu estava entrando em depressão, que eu não estava bem, que eu estava muito triste. Na visão delas, eu estava calada e as pessoas estavam achando que eu estava triste. Então, um dia meu pai foi me levar para casa e no caminho ele aproveitou para falar: minha filha, eu estou muito preocupado com você. Você está muito quieta, muito calada, você não é mais aquela pessoa extrovertida, cantava, alegre, contadeira de piada. E eu estou ficando preocupado com você. Será que você não está com a depressão? Eu queria te pedir, minha filha, vai para a igreja, porque minha família, grande parte da minha família é católica. Vai para a igreja, vai buscar Jesus, mas aquele Jesus que está lá, ó, no crucifixo, aquele Jesus, Leandro, você precisa dele. É dele que você precisa, você tem que sair disso, você está muito diferente, você está muito estranha. E aí, a hora que o meu pai falou aquilo, meu coração encheu de alegria, porque significava que ele estava se preocupando comigo, significava que ele estava olhando para mim, significava que ele estava atento, né? Do ponto de vista dele. Mas olha que legal, quantas pessoas não têm um pai que nem se importa com elas, né? Pode ficar careca, pode ficar nu, o pai nem olha. E pelo fato de eu ter ficado mais calada, meu pai veio ter essa conversa comigo. Então eu me senti tão vista, tão amada. E eu agradeci, falei: pai, que fofo, que bonitinho, você tá se preocupando assim comigo, né? E se dispondo a me oferecer uma ajuda, que é essa ajuda que o senhor conhece, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, né? Mas eu tenho uma notícia ruim para dar pro senhor.
Sabe, Pai, esse Jesus que o Senhor vai na igreja, que o Senhor pede, que o Senhor olha para ele, pede e pede para ele, para isso, para aquilo, sabe? Esse Jesus, esse que o Senhor falou, o crucificado lá, ele sei, é esse que eu quero que você vá. Pois é, Pai, esse Jesus aí que você vai, que muita gente vai para pedir para ele, para que ele interceda e tal. Esse Jesus eu não posso mais pedir nada para ele. Eu não posso mais pedir. Eu não posso pedir. Eu tenho que ser Jesus. O negócio para mim ficou pesado. Agora não é mais eu ir na igreja e pedir, Senhor, faça por mim. Agora eu tenho que ser Jesus. A minha vida realmente, depois que eu encontro com a morte, sou salva da morte de um jeito completamente misterioso, milagroso, eu não posso mais, sabe, ficar fazendo as mesmas coisas de antes e entregando os recibos para ele pagar as contas. Não fazia sentido. Então, daquela época para cá, que eu falei sobre ser Jesus, isso foi mexendo com o meu inconsciente, foi mexendo com as minhas crenças, e eu levo isso a sério. Eu levo isso a sério. Não é adorar Jesus. Eu acho isso completamente despropósito. Eu entendo que as pessoas querem. Eu já fui evangélica, já participei de louvor e adoração. Eu entendo a boa intenção de adorar Jesus. Só que ao mesmo tempo essa adoração, ela tira de Jesus o que Jesus tem de mais importante, o que realmente faz com que ele mude a humanidade. O fato de Jesus ter uma inteligência emocional acima da média, muito acima da média. E ele é uma pessoa para ser estudada, para ser copiada, como dizemos nós aqui em Goiás, para ser remedada. Jesus é um homem, é um ser acima de todas as crenças, é um ser que precisa ser copiado. Assim como o Buda que deixou uma família próspera, uma vida, ele seria o rei. Daí a pouco ele seria o rei. Ele abandonou a opulência, ele abandonou aquele luxo palaciano para ser por um tempo mendigo, para ser um pedinte. Mas um pedinte que foi se encontrar consigo mesmo, fora das convenções, e acabou se tornando o iluminado, porque Buda significa iluminado. Então, esses homens, esses seres, eles não são para serem adorados, eles são para serem copiados, eles são para serem você aproveitar e aprender e repetir o que eles fizeram. Adorar é muito pouco, inclusive é um pouco burro você adorar, porque você adorar, você presta adoração, mas e aí, você põe esses ensinamentos na sua vida? Porque a melhor maneira de adorar Jesus ou Buda é você fazendo o que ele fez, o que ele faria. E isso, meu irmão, minha irmã, tô aqui uma pessoa que tá, na luta, não é fácil. Muitíssimas poucas vezes eu logro êxito, porque não é brincadeira. Não é brincadeira fazer o que esses seres fizeram. E aí é onde eu falo agora sobre a questão de acreditar em Deus. Acreditar em Deus é muito pouco. Acreditar, por exemplo, eu digo assim, você acredita no médico? Como assim? Médico existe. Por que eu tenho que acreditar? Ele existe, médico existe. É igual o Pluft, né? Mãe, gente, existe. Gente, a gente acredita naquilo que não está devidamente... que não está devidamente aceito em nós. A gente acreditar, dar crédito, é porque é algo que ainda precisa de uma aprovação. Deus, a inteligência criadora, ela não existe. Isso de existir, você existe, eu existo. Uma pedra, uma planta, isso existe. Mas Deus não existe, Deus transcende, Deus é muito maior. Deus é um apelido que eu ponho, mas você pode colocar inteligência, você pode colocar
sistema, você pode colocar ciência, você pode colocar o nome que você quiser. Mas é essa energia que é criativa, que é criadora, que ela é anterior, é a causa primordial. Não existe uma consequência sem uma causa primordial. O budismo fala disso o tempo inteiro. Nós somos consequências, tem que haver uma causa. Ou vocês conhecem algo que seja uma consequência sem que haja causa? Não existe, é ilógico. Se nós somos algo, existe algo por trás que nos criou. Esse grande algo, essa grande inteligência, eu chamo de Deus. E é essa pessoa, essa pessoa não, porque ela é despersonalizada. Essa energia, ela não é crível, ela é experienciável. Você não pode entender Deus cognitivamente, você não pode entender Deus intelectualmente, não pode, porque nos faltam peças, nos falta recurso, nos faltam arcabouços para poder capturar essa grandiosidade de uma mente criadora, algo que faz com que tudo tenha desenvolvimento, que não seja algo parado, estático. Eu costumo falar, quando eu nasci já tinha um corpo. Quem criou esse corpo? Tá, foram meus pais, mas quem criou meus pais? E os pais deles? Quem que deu origem a tudo? O ar que se respira. Por exemplo, quer ver uma coisa bem bobinha aqui? Então, a gente sabe a fórmula da água, né? Todo mundo sabe. H2O, né? E se você pegar uma garrafinha de água, assim, né? Você vai ver na embalagem quanto de magnésio, quanto de sódio, quanto de cloreto de não sei o que, não sei o que. E aí tá ali, tá tudo ali, não tá? A gente não tem tudo estudado? Não, tem a fórmula. Então faz água. Faz água. Por que a gente não faz água? Uai, a gente sabe até a fórmula. Por que a gente não faz? Porque fazer água, saber o que é água, não nos torna sabedores do que seja água. Não nos torna capazes de fazer uma gota de água. Do nada, do éter, assim, tchuf, sem querer. Da onde? Então, essa inteligência que fez, antes de nós catalogarmos, antes de nós pesquisarmos, ela já trouxe e deixou tudo à disposição. Essa é a inteligência a qual eu estou me referindo e chamando de Deus. E isso eu não mais acredito. Transcende muito mais, é muito mais do que uma crença. Hoje é a minha certeza. Hoje é a minha existência. Eu existo porque Deus existe. Para mim é uma consequência natural. Então eu não acredito mais em Deus. Eu vivo Deus, experiencio Deus. Eu acho que nós, hoje, existe um menino índigo na Argentina, aliás, recomendo o canal dele. O nome dele é Matias Stefano. Ele hoje tem 20 e poucos anos. Desde muito criança, ele se lembra de coisas de quando a Terra foi criada, quando ele nasceu, antes dele nascer, essa transpessoalidade das muitas vidas que ele teria vivido, e ele sabe de coisas, ele sabe desenhar, por exemplo, ele sabia desenhar o nosso sistema solar com 4 ou 5 anos de idade, com todos os planetas nas posições corretas, e ele falava sobre rotações e translações sem antes de ir para a escola. Então ele é um menino realmente muito interessante e ele tem um pensamento com o qual eu me afinizei muito. Ele fala que Deus cria as coisas, mas ele não pode experienciar. Por exemplo, um carpinteiro que faz uma mesa. Ele constrói mesas lindas, muito bonitas, muito práticas, mas ele não sabe o que é ser mesa. Ele sabe construir mesas. Mas aí a mesa, ele não sabe ser, ele sabe construir. Então, Deus, essa grande inteligência, essa força cósmica, essa energia, cria, ela é criadora. Mas só que ela não sabe o que é ser aquilo que ela cria. Então, portanto, nós, seres humanos, somos neurônios de Deus. Somos essas células que migram dele, que não somos ele no total, mas somos pequenos pontos
chispas, centelhas divinas. Jesus nos Salmos, copiando os Salmos, quando foram interrogar ele, você fala que você é Deus, isso é heresia. E ele falou, está escrito nos Salmos, vós sois deuses. Quem falou isso foi Davi. E daí Jesus repetiu. E hoje eu repito, nós somos deuses, pequenos deuses, deuses com amnésia, porque nós não nos lembramos que somos, que nós temos que acordar Deus em nós temos que despertar Deus em nós. E isso é o roteiro de uma vida que vale a pena, porque é uma vida que vai ficar empacada em finança, em bens, é uma vida que vai ficar ali flutuando no superficial. A minha vida, a vida que eu acho que vale a pena, é uma vida que eu vou profundo, que eu vou fisiologizar, que eu vou vibrar tudo o que eu posso, uma comida, uma sensação, um som, um cheiro, um toque, eu fisiologizo, aí eu tenho ciência, eu transmito para a grande mente de Deus e Deus agora sente através de mim que sou o neurônio dele. Então, estarmos encarnados é uma coisa preciosa, é algo grandioso. Estarmos vivendo, estarmos experienciando. Em sânscrito existe um termo que eu acho incrível, que se eu fosse mãe e tivesse uma filha, certamente eu colocaria esse nome, é Lila. Lila, olha que nome lindo, que som gostoso. Lila significa jogo cósmico, jogo divino. A vida é uma peça, é um jogo. Existem papéis, existem manobras a serem feitas, mas não acredite que isso é alguma coisa, não é. Todo mundo, ninguém escapa vivo da vida, todo mundo passa da vida, ninguém fica nessa vida orgânica. Então esse jogo cósmico, esse é o chamado para que nós possamos exercer essa nossa capacidade divina, vibrarmos dentro da onde a gente dá conta de ir. Tem um que adora beber e fumar e fazer muito sexo e não sei o que, é o que ele dá conta de fazer. Ele vai fazer, ele vai fisiologizar e vai realizar Deus de alguma maneira. Outros vão para os Himalaias e passam anos em silêncio, meditando, tentando acalmar e fazer as pazes com seus passados, fazer as pazes com a sua ancestralidade. E esses também estão realizando Deus, cada um à sua maneira, dentro do lugar onde ele pode ir. Mas todos estamos buscando. Então hoje a provocação que eu faço é: não acredite mais em Deus. Seja, experiencie, sinta a responsabilidade de ser. Porque parece que quando a gente acredita, a gente transfere para o terceiro, que é o próprio Deus, as nossas responsabilidades. Mas à medida em que eu passo a aceitar a ideia de ser, então eu tenho que dividir a responsabilidade, eu tenho que pegar o que me cabe e executar. Então é muito mais honesto. E desde esse ponto de vista, aqueles que são chamados de ateus ou agnósticos, eles são talvez as pessoas mais honestas, porque elas fazem o que elas conseguem e elas não ficam se desculpando ou culpando ninguém ou algum ser, né? Então talvez os ateus e os agnósticos sejam os filhos preferidos de Deus, de Deus. Porque realmente eles são honestos, eles fazem o que eles conseguem com consciência. E talvez nós que nos dizemos crentes, nós estejamos sempre empurrando a sujeira para debaixo do tapete, não tendo a coragem de olhar e fazer o que precisa ser feito. Então a provocação de hoje é essa. Eu sei que esse negócio vai dar um pano para manga, eu sei que muita gente vai falar, mas é muito grave isso. É muito grave sentir o coração da gente pulsando pela humanidade, pulsando com a intenção de fazer algo que realmente faça sentido. É muito grave, é muito bonito. E o convite que eu faço
para você que está aqui no nosso canal é que aceite essa provocação e tente, como eu estou muito poucamente, muito ridiculamente tentando, é muito pouco, eu tenho vergonha até de falar sobre isso, porque realmente eu não sei fazer isso. Isso é a minha tentativa. Mas eu queria dividir isso com você, porque quem sabe você esteja já numa posição em que só de ouvir isso você já consiga, né, ir bem lá na frente. Bom, mas então esse é o vídeo de hoje. Eu sei que esse assunto é polêmico, mas eu sei que vocês entenderam que é uma provocação e que esse amor, essa vontade de inteirar, de não separar, de não excluir, de inteirar, de incluir essa força magnética que vibra, acima de tudo, é a força Rei, é a força Rei do nome Reiki, é essa grande inteligência cósmica universal que através de um ki humano, através de um corpo, de uma bateria humana, amplifica e transmite para os outros seres. Então essa é a minha crença, essa é a minha convicção. Se você concorda, se não concorda, comenta, compartilha, curte. Isso aqui é um canal de troca de ideias, afinal eu não tenho respostas, eu só tenho as minhas respostas. E quem sabe posso te ajudar de alguma maneira, ou não. Então, curta, comente, compartilhe, esse canal está aqui para te ajudar e para me ajudar a fazer esse encontro aqui. Gratidão pela companhia. Gachô! E aí, gostou dessa aula? Quer ter acesso ao curso introdutório gratuito? É bem simples, basta clicar no link da descrição ou nesse izinho que fica no topo do vídeo e dê os seus primeiros passos para se tornar um reikiano nível 1. Tivemos agora dentro do curso. A Drica e eu estamos te esperando com as melhores vibrações. Vem!